Bom dia a todos. É um prazer muito grande estar participando dessa sessão, depois de todas as brilhantes palestras, e falar de uma coisa que vemos muito na prática clínica: hipertensão e diabetes. A hipertensão começou quando? Não sei. Porque nunca sabemos quando começou a hipertensão. Nós só sabemos quando medimos a pressão que ela está elevada. Mas a hipertensão pode ter anos, meses, semanas ou até dias. E cada um desses tempos requer uma análise paraterapêutica, porque muda muito as condições vasculares. Então é uma doença vascular sistêmica. Uma doença vascular sistêmica que, neste caso, se associa com uma doença metabólica. E uma doença metabólica sistêmica. E à medida que essa doença metabólica sistêmica ela vai se desenvolvendo, nós temos exatamente isso que está na figura. É um caldeirão mantendo essa chama e permanentemente atuando a nível vascular, colaborando com a hipertensão e desenvolvendo nos dois ramos, seja por lado renal ou seja por lado cardíaco, as complicações vasculares cardíacas e as vasculares também existentes no rim. Essas vasculares estão aqui resumidas para os senhores, todos os tipos de complicação, sejam os ligados à glicemia, os ligados ao metabolismo de gordura, ligados à agressão celular e bioquímica, e tudo isso aqui está associado ao aumento da atividade simpática e principalmente ao aumento do sistema renina-angiotensina, provocado pela hipertensão e provocado também pelo diabetes. E ambos atuando a nível vascular, no rim e no coração. Por exemplo, no rim. Essa atividade permanente do diabetes sobre o aparelho justaglomerular, através do succinato, aumenta o estímulo para a produção de renina local no rim. Esse aumento de produção local no rim é um dos fatores que leva à vasoconstrição da arteríola eferente, aumentando o risco de hiperfiltração, de albuminúria, levando à lesão renal. Os senhores veem nessa figura, no seu lado direito, tudo isso que está em verde, aqui, é o aumento da síntese de renina. Aumento da síntese de renina no ducto coletor, no aparelho justaglomerular. Ora, isso não ocorre naturalmente, porque a produção de renina local ela é muito bem controlada e discreta. À medida que há o estímulo, ela vai aumentando e, como decorrência, ela vai produzindo alterações a nível renal, estimulando vasoconstrição na arteríola eferente e, ao mesmo tempo, hiperfiltração, levando à albuminúria. E, de acordo com o grau de agressão a nível renal, nós estamos sabendo o quanto que o diabetes está colaborando naquele paciente hipertenso para deteriorar a função renal, que, por sua vez, vai produzir um estímulo que fecha um círculo vicioso, piorando a doença vascular e levando também ao comprometimento cardíaco. A importância da microalbuminúria é porque ela está associada a todos esses riscos. E quanto mais tempo e maior o grau da albuminúria, maior esse risco. Os senhores veem aqui, eu tenho disfunção endotelial. Hipertensão, fala em disfunção endotelial. Insuficiência cardíaca, fala em disfunção endotelial. Aterosclerose, fala em disfunção endotelial. Tudo é disfunção endotelial. Toda vez que o vaso estiver agredido, eu tenho disfunção endotelial. Mas o endotélio não é o primeiro a ser comprometido. O endotélio é recoberto com uma grande cadeia de proteoglicanos e proteínas que protege o endotélio, que se chama glicocálice. Quando eu perco o glicocálice, é que eu tenho disfunção endotelial. E todas essas doenças só ocorrem no vaso
porque o glicocálice foi destruído. E quanto mais destruído ele for, maior o número de receptores da parede do vaso que se expressam a nível endotelial. A partir dessa expressão, tudo pode ocorrer. Trombose, progressão da aterosclerose, processo inflamatório, migração celular. Só que nós não tratamos o glicocálice, porque ainda não sabemos tratar, não existe terapêutica para isso e não sabemos como impedir essa destruição. E a disfunção endotelial vai comprometendo progressivamente todos os vasos. Nós sabemos que a inibição do enzima conversor é extremamente importante. Quando se usou uma associação de inibidor de enzima conversora, no caso com bloqueador de cálcio, mas poderia ser também com outro medicamento. Os senhores vejam que nos diabéticos, e mesmo nos diabéticos mais graves, o gráfico do meio e o da sua direita, houve redução da mortalidade ou de eventos cardiovasculares a longo prazo. Ora, isso é extremamente importante, eu tenho que mexer no sistema renina-angiotensina. A nível renal, a mesma coisa. Com a gravidade da doença renal, por mais grave que ela seja, a manutenção de proteção renal é suficiente para ajudar a tornar mais lenta a piora da função renal. E não, como muito se diz, suspende o inibidor da enzima conversora. Pelo contrário, eu tenho que ajustar a dose para que não haja nenhum efeito colateral importante. Na sequência de tratamento, os senhores já viram aqui todos os dados de diretrizes, como começar com uma medicação, monoterapia, associar 2 medicamentos. Na fase 2 da hipertensão arterial, todas as diretrizes recomendam inibidor da ECA com alguma coisa associada. O BRA é a segunda opção. Quando não dá para manter o inibidor, se dá o BRA, mas sempre começar com o inibidor, para impedir que a ativação do sistema renina-angiotensina possa se completar trazendo complicações. Óbvio que eu tenho uma série de alternativas. Nem sempre esse doente só tem diabetes e hipertensão. Ele pode ter várias outras doenças. E eu tenho que sempre manter o inibidor da enzima conversora e associar outras medicações que tragam proteção renal ou proteção cardíaca para que ele tenha menor progressão das suas complicações vasculares. A estatina, na década de 90, eu e o Dr. André publicamos um trabalho que está no American Journal of Cardiology mostrando que a associação com estatina ajuda a baixar melhor, ou controlar melhor a pressão arterial em alguns desses pacientes. Essa é uma opção. Ele tem aterosclerose, ele tem dislipidemia, eu posso associar a estatina, que também vai ajudar na proteção do endotélio, aumentar o óxido nítrico e facilitar o controle terapêutico desses pacientes. Por isso, senhores, óbvio que eu tenho 2 bombas na mão. Eu não posso pegar essas 2 bombas e achar que vou resolver o problema, mas posso atenuar o problema para que os 2 órgãos sejam preservados a longo prazo. Muito obrigado.